Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 499 e minguando até 799 dias, 27 de abril de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse para que vocês possam estar acompanhando tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, né? De todas as formas, para que você possa ganhar consciência, certo? Não tires conclusões precipitadas sem antes ver os blogs anteriores, ok? Relaciona isso em suas consciências com respeito, com dedicação, com carinho, da mesma forma, ok? Também deixo na descrição a abertura desse título, Enoque, o Pai da Vida, porque às vezes vocês queiram fazer um trabalho continuado, porque isso é o ideal, fazer trabalho continuado em vossas consciências. Se permita de uma forma séria, faça isso com carinho, com respeito, se permita, isso vai ser importante para vocês, certo? Vocês não vai ser essa vítima quando vocês fizer isso em vossas consciências, quando você permitir relacionar isso à sua consciência, ok? Eu deixo, né, eu quero que lembrar que você é o seguinte, né, que o meu tag é o título, né, do meu blog diário. Cada blog diário tem um tag. E como que eu produzo o tag? Eu produzo ele pelo título, certo? Eu pego o título e formo todo a parte do título, eu formo ele como tag. Porque às vezes você queira pesquisar isso no Google, né, de uma certa forma, fazer esse robô entender, né, que esse blog diário é importante de uma certa forma, levar consciência aos outros, faça isso, ok? Existe várias praticidade que hoje em dia, né, que essa que eu estou dizendo, ela não é tão prática assim, mas eu falo isso para quê? Para que eu possa levar a consciência da importância desse blog diário, fazendo aí uma publicidade para o blog diário, para dizer: "Ah, isso é importante. Ah, é assim que funciona", né. Porque se você for pegar aí o tag, eles são uma inspiração daquilo que a internet está entendendo que é mais importante no momento, né, aquilo que está em alta. Então você pega um título, você cria um título sobre aquilo que você considera importante. O que que é importante para mim nesse entendimento? São os meus títulos, blogs diários, aquilo que está produzindo, é isso que é importante. O que as pessoas estão fazendo aí, né, que é importante para eles, da sociedade, eu não quero nem saber, certo? Eu relaciono isso aqui, é isso aqui que está dentro aqui. Vai alcançar as pessoas, não vai alcançar, por exemplo, não importa, isso aí já é uma responsabilidade entre Deus e os corpos de Cristo. De uma certa forma, ele está se permitindo para uma coisa ou outra, mas eu uso essas publicidades para ganhar as suas consciências de uma certa forma, vocês entendem isso, ok? De boa intenção, com respeito, com carinho, com dedicação, entenda isso, certo? Eu estou relacionando a vocês, né, aquilo que, né, às vezes eu já falei isso comigo, vamos falar assim para você entender. Quantas vezes eu queria estar, fazendo sempre o que eu fiz antes, né? Olhar apenas, vigiar, né, o mestre trabalhar, como isso é bem satisfatório, né, você vê os movimentos e tal,
tranquilo, aprendendo, só olhando, tranquilo, não fazendo nada, né. Aí é tranquilo você ficar só olhando. É muito gratificante você ficar só olhando, se você só recebendo e sabendo que é coisa boa, que é coisa de confiança, né, que ele não de uma certa forma, que essa consciência, esse dom espiritual não vai trair, né, tirando esse corpo emocional, que essa consciência espiritual não vai te trair, que ele vai te assegurar, que ele vai te trazer uma segurança, vai trazer um respeito, vai trazer um carinho, vai te trazer uma dedicação, você vai se sentir seguro, descansado, tranquilo. Certo? É isso. Às vezes, vocês está aí dentro da sociedade tendo essa ideia de estar observando, olhando, né, agradecendo a Deus por tudo, né, pelas coisas boas, né, sem crise, sem guerra emocional, sem nada, só fazendo, só ouvindo no sofá. Isso você está olhando da sua parte aí é muito bom, né, se você estiver entendendo, estiver tendo conhecimento, estiver se permitindo de uma certa forma, aí sim fica bom. Mas é bom, né, você ficar olhando só, vigiando, olhando os outros fazer, né, o tempo todo, é só assim, ficava só olhando, agora sim é o momento, né. Agora chegou a hora. Agora tem que trabalhar, se permitir da mesma forma que eu peço vocês para se permitir, para se conscientizar, eu também me permito para com essa consciência espiritual divina, né, que elas estão formando, ganhando uma ideologia no exterior do corpo, ganhando uma consciência no nosso interior de corpo, né, se permitindo realizar com Deus e com Cristo no exterior do corpo. Existe todas isso está sendo dito dentro desse blog diário para que vocês possa compreender de todas as formas, ok? Vamos então para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Cristo e tudo aquilo que é a dimensão social, aquilo que já tem dentro da sociedade, relacionando aquelas coisas dentro da sociedade, música, religião, né, relacionamento de empresa, trabalho conjugal, né, família, pai, pai com filho, filho com pai, né, irmão, amigos, tudo está dentro desse blog diário. Se você entender isso por parte, vocês nunca mais vão ter problema, né, dentro da sociedade, vão relacionar bem a sua sociedade, certo? Tem que compreender e se permitir, da mesma forma que eu estou me permitindo, faça o mesmo, ok? Vamos então para a leitura para a gente entrar neste blog diário de 499, Enoque, o Pai da Vida, parte 37, Intimidade e Relacionamento, parte 19, né, no que diz respeito ao subtítulo. Vamos lá. Todos os corpos emocionais têm uma interação de mulher sobre as consciências emocionais, sendo fêmea e macho. Ele tem a mesma sensibilidade emocional sobre o distúrbio mental da sensibilidade física e mental, explicando fêmea e macho ou macho. Isto explica que todos os corpos têm uma relação de compreensão sobre a necessidade de vossos corpos, e de forma que todos os corpos, sendo este fêmea ou macho, tem que consistir em conhecer este seu corpo no tempo que ele estiver se perdendo no tempo, para que o tempo não amaldiçoa a sua espiritualidade sobre o corpo, e para que a velhice seja uma naturalidade desse seu corpo emocional, e para que o corpo emocional não envelhece e e não envelhece a juventude de vossas consciências, para que o corpo emocional não envelhece a juventude de vossas consciências. Às vezes, quando eu estou lendo, eu embaraço, porque eu penso que só faltou uma expressão. Mas tudo isso é bom, né? O erro ele ajuda a nos conscientizar, ele traz nós uma coisa muito consciente, muito de realização, de você estar aprendendo coisas novas, né? Eu poderia ter uma técnica, por exemplo, de expressão vocativa, né? Daquilo que poderia ser correto, trabalhar a minha vocação para isso, para trabalhar isso dentro da sociedade, mas não.
as formas natural, aquilo que está permitindo, né. Eu acredito que eu estou com, né, 30 para 40% da minha consciência evoluída, eu pretendo evoluir ela até 100%, né. Quando eu evoluir ela 100%, vai ser uma coisa boa, né, as expressões, o relacionamento, né, tudo vai ser de uma forma bem, bem mais, explicativo, mesmo porque, o que que acontece? Para eu, trazendo qual nos meus blogs diários tudo, são as novas expressões, não são nada que você vai dizer: "Ah, eu vi isso dentro da sociedade, eu vi isso que está falando, eu vi isso", não tem nada disso dentro da sociedade, essa consciência única, ela é feita para esse momento, para esse tempo do fim, para relacionar exatamente isso, tudo que eu estou dizendo, a expressão. Aí com essa ideia de trabalhar a expressão nova, eu tenho que me permitir o erro para que outras pessoas ganhem a oportunidade de trabalhar as suas consciências da mesma forma, porque uma pessoa ela não faz o mundo, né, mas o que que acontece? Todas as pessoas junto fazem uma coisa certa, correta para todos, quando a gente estiver raciocinando. Ou seja, não adianta eu ser uma pessoa perfeita, se tem um monte de gente aí provocando crise, briga, sei lá, você anda certo, a pessoa anda errada, sei lá, o que que adianta ser certo, o que que adianta ser perfeito? Você está sofrendo opressão social da mesma forma. Não adianta ser perfeito. Ah, aí a perfeita ganhou uma coisa boa, ganhou uma glorificação com Cristo, aí sim, todo mundo está sendo gloriado com Cristo, todo mundo fazendo certo, aí sim vai aparecer ali, né, um irmão perfeito, vai aparecer, né, uma mãe perfeita, vai aparecer um marido perfeito, vai aparecendo isso da forma que a gente vão se permitindo, essas nossas relações naturais, daquilo que Deus formou Cristo. Entenda isso de todas as formas. Vamos lá então para a expressão livre. Para essa expressão, esse contexto em específico, eu queria falar sobre isso, mas vamos lá, para adiantar, que é para vocês já ter aberta a consciência. Aqui nós vamos falar do corpo, né, do corpo sendo macho ou fêmea, como que entrou essa ideologia dentro da sociedade, né, do feminismo, né, feminismo, tanto homem como mulher, ela ganhou bem essa expressão de você se sentir o seu corpo. É certo que o homem também ele sente o seu corpo no dia de hoje. Igual a mulher, né, a mulher ela naturalmente ela sentir o corpo é natural para ela, mas para o homem não, porque o homem relaciona os seus dons espirituais. Mas hoje em dia é comum o homem se sentir o seu corpo. Por quê? Nesse meio tempo que as ideologias veio, todos os corpos eles começou a sentir os seus corpos emocionais, então eles se tornaram uma massa corpórea do Cristo. É como que ele pare Deus desfragmentou ele, mas aqui ele não está sendo desfragmentado, ele está representando uma massa de emoção, entende? Globalizados. Os atos conscientes, vamos dizer isso para vocês entenderem. Os atos conscientes que entenderam os seus dons espirituais, eles ficaram voando por cima, né? Entendendo, ah, entendi, é assim, né. Aí as pessoas todas aqui sentindo seus corpos emocionais, mas os atos eu voando por cima, vamos dizer isso, voando que nem um passarinho livre para lá e para cá, e as pessoas não vê, não vê, não vê. Porque nesse tempo eles estão se conectados aos seus corpos emocionais, tanto o homem como a mulher estão se conectados aos seus corpos emocionais, fazendo oração para os seus próprios desejos, para querer realizar emocionalmente sobre aquilo que é bom, né. Entenda isso a princípio. Existe muitas coisas que as pessoas fazem uma petição emocional que são boas, tá. Não estou generalizando essas práticas, ok. Todas as práticas religiosas, elas ganharam uma naturalidade sobre aquilo que nós temos de tradução familiar e aquilo que nós temos de doutrina religiosa, sobre aquelas ideias em específico de cada religião, de cada família em específico, ganhando esses relacionamento dessas massa corpórea, como eu tenho dito. Vamos lá para o contexto, para a expressão livre, para a gente compreender isso. Então, vamos lá. Todos os corpos emocionais têm uma interação de mulher sobre as consciências emocionais, sendo fêmea e macho, né? Ele tem as mesmas sensibilidade emocional sobre um distúrbio mental da sensibilidade física e mental, sensibilidade física e mental, né?
sensibilidade física e mental, explicando fêmea ou macho. Isto explica que todos os corpos têm uma relação de compreensão sobre a necessidade de vossos corpos. Parando aqui, né? Só mesmo, né, complementando aquilo que eu tenho dito, né? Todos os corpos, que seja fêmea ou macho, eles começaram a sentir os seus corpos emocionais. Quando eles começam a sentir os seus corpos emocionais, né, eles perdem, o homem ele vai perder a sua sensibilidade, os seus dons espirituais, e a mulher, né, ela ainda vai, de uma certa forma, ter essa naturalidade, essa origem, digamos assim, mas elas não vão saber relacionar, porque elas vão relacionar apenas a crise. Ela vai relacionar apenas essa imagem desse corpo. Ela vai olhar para o espelho e vai dizer: "Nossa, mulher, como que você está feia, né? Como que seu marido pode te tolerar?". Ela vai dizer isso para ela mesma, né? E relacionando essa imagem, formando dela um símbolo sexual, fazendo com que a consciência dela pensa que o sexo é uma coisa, né, que sei lá, é assim porque muitos maridos, ele olha para a aparência da mulher: "Ah, não, quero a novinha agora, né, quero namorar uma menina novinha, né, mas isso, mas aquilo, sei que tem lá", né, entenda isso. Aí, né, aí o que acontece? A mulher só está correspondendo àquilo que o homem é. O homem está sentindo o seu corpo emocional, então ela vai relacionar, vai ter ciúme, então é natural que ela tenha ciúme. Ela vai ter agressividade, né, daquela relação, vai ter grosseria, então vai ser uma coisa natural. Vamos dizer isso pra você logo para você entender. Vai ser uma coisa natural, porque o homem ele está sentindo o seu corpo emocional, ele está valorizando mais a sexualidade, né, aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está relacionando, né. Eu casei, o homem vai dizer: "Eu casei com uma menina bonita, jovem, agora como é que você está? Você está", né, e tal, defamando a mulher, fazendo com que ela se desconecta ainda mais do seu corpo emocional. Enquanto ele poderia dizer, né, ao contrário disso, você: "Não se importe, querida, porque sabe como que é? Você deu à luz a 3 gigantes. Isso não é para qualquer pessoa. Ninguém consegue fazer isso, só você conseguiu, certo?" Fazendo ela importante, fazendo ela especial, para que ela possa sentir o corpo. "Ah, é mesmo, né? É isso mesmo, né? Não é qualquer um que consegue fazer". Então ela vai começando a sensibilizar o seu corpo emocional, certo? Mas o que que acontece? Nesse meio tempo, mesmo o marido tendo uma consciência, não significa que ele vai ficar ausente da crise da mulher, porque a sociedade, ela que controla essas ideias emocionais, essa ideia que se chama de matrix, aquilo que é representado socialmente, aquilo que é moda, né, você ser um garanhão da sociedade, se o meu marido não é um garanhão, não serve. E geralmente ela vai gerar essas fantasias, né, que o marido dela pode ser, que o marido não pode ser, então ela vai começar a esquecer dos dons espirituais do marido, porque ela também não sabe disso. Ela foi treinada que o corpo físico e emocional é ele que tem importância, e não nossa sensibilidade da nossa consciência interior. Ela foi treinada dessa forma. Os corpos, então, quer dizer, em vez de ser um espírito do marido e um corpo feminino, aí seja 2 corpos. O corpo do marido, que agora ele está se agindo como uma mulher, e a mulher que está se agindo como uma mulher. Então os 2 vai começar a gerar guerras emocionais entre um querendo manipular o outro. "Ah, você gosta de mim, você não gosta. Ah, você me ama, você não me ama. Ah, eu sou importante, eu não sou importante. Ah, estou com ciúme de você, você não tem ciúme de mim. Ah, você devia fazer mais importância, você devia ligar para mim". Ou seja, eles estão pegando os padrões sociais e estão aplicando dentro dos seus relacionamentos. Aquilo que a sociedade entende que é bom para ela e está começando a entender que é bom para eles. A sociedade está aí dentro de vocês, entre 4 paredes, sabendo o que vocês passam sobre um ou outro, né. Esses ideológicos que fica aí, dando ideias sobre casamento conjugal, eles estão dentro da sua casa para saber o que você passa com o seu marido, para saber o que,
você passa com o seu marido, vai saber que você passa com a sua esposa, eles não estão. Tudo que eles falar por aí vai ser em vão, não vai ser nada bom. Eles podem ter alguma realização em algumas coisas, mas não em todas. Jamais vai ter realização em todas. Não uma ideia de se realizar completo, porque para se realizar completo, o marido ele tem que ser espírito, o corpo e a mulher tem que ser corpo, sensibilizar o seu corpo para que ele se conecte. Conecte, um injeta dopamina no outro, um apoiando no outro, né, e indo seguindo em frente, certo? A mulher reconhece os dons espirituais do marido, o marido reconhece o corpo da mulher, que a mulher está se conectando o corpo, a sensibilidade do corpo da mulher, entende? De uma certa forma, o marido respeita o estágio emocional da mulher, né, que ele está ficando, de uma certa forma, o corpo está se perdendo tempo, a mulher se entende que o marido também ele está se perdendo, o corpo do marido também está se perdendo no tempo. Então, de uma certa forma, eles vão ter que buscar mais formas de relacionar para manter esses seus interesses saudáveis, digamos assim, para manter as suas intimidades saudáveis. Entenda isso? É muito delicado. Compreenda isso de todas as formas. Isto explica que todos os corpos têm uma relação de compreensão sobre as necessidades de vossos corpos, né? Eu estando entendendo a mim mesmo, tanto homem, tanto mulher, eu entendo aquilo que é bom para mim. Ah, dinheiro, sexo, é isso que vale na sociedade, né? Ser o garanhão, tal, né? Chamar a atenção de todo mundo. Não que eu não tenha que ser uma pessoa com, com relação, né? Né? Que outras pessoas possam, de uma certa forma, entender essa relação. Não que eu seja, que não tenho que de uma certa forma fazer isso, mas eu tenho que focar naquilo que representa para mim uma importância de uma certa forma, ok? Entenda isso. Não, e não que a mulher também não tenha que ser, né, mal educado com outras pessoas. Eu sempre digo isso no blog, voltando aqui para a sociedade. A sociedade te traz uma coisa ruim, você tem que levar para ela uma coisa boa, porque é assim que funciona. Bom, para você formar uma sociedade correta, você tem que se esforçar, você tem que lutar com ela. Vamos lá. Depois que a sociedade exigiu de você, seu casal aí te oprimiu, te ensinou como você relacionar a sua esposa, relacionou como você relacionar seu marido, aí aquela confusão toda, ela te trouxe uma coisa negada. Então você leva para ela uma coisa correta. Você entendeu que vocês, a mulher entendeu que ela está conectada ao seu corpo, ela se sente bem, a autoestima dela é boa para com todos, independente se é o marido dela, se é para outra pessoa, ela tem que manter aquela postura dela, porque é isso que vai fazer dela a pessoa que é em todos os ambientes. Ah, o marido entendeu que, né, ele é um dom espiritual, uma consciência espiritual, aí ele tem que ir para a sociedade retribuindo isso à sociedade, levando isso a consciência para ela de uma certa forma, né? A outra ali te admirou, então ela vai te admirar por uma forma correta. O marido ali admirou, fala assim: nossa, sua esposa é legal. Hoje em dia você não pode falar isso, por exemplo, no tempo onde os corpos emocionais, eu não posso chegar para uma pessoa e falar assim: olha, a sua esposa é uma pessoa, né, legal. Eu não o marido não pode fazer isso. E nem o marido de outra pessoa pode falar, porque eles entendem tudo emocionalmente. Em vez de nós respeitar, nós ensina a desrespeitar as outras pessoas por causa de quê? Por causa dos corpo emocional. Assim, hoje em dia é uma ofensa a pessoa chegar e falar assim: "Olha, sua esposa é muito esforçada, dedicada, né, ela é uma pessoa boa, né, adorável, é legal, né, sei que tem lá", né, falando isso aqui mais baixo, né. Aí o marido sente ofendido: "Que isso, cara, você tá de olho na minha mulher?". Não, tem nada a ver, cara, não tem nada a ver. É reconhecendo que ela tá com autoestima boa, tá, né, tá relacionando esse seu corpo bem. Aí o marido você chega para assim: "Nossa", às vezes você fala, né, a mulher era para sentir orgulho, fala assim, se a pessoa chegar perto dela e falar assim: "Ah, seu marido é uma pessoa muito simpático, legal e tal, é isso, isso, isso". Então a mulher começa a ficar ofendida, fala assim: "Não, você está de olho no meu marido, você que tem lá". Por quê? São as relações emocionais dos nossos corpos emocionais. Nós estamos sentindo os nossos corpos emocionais, a gente não está conseguindo entender aquilo que é bom para nós, aquilo que as pessoas estão vendo, e você quer que ela não veja os seus dons do espiritual do marido, e o marido não vai querer que as outros vejam aquilo que a mulher representa para você.
Porque, de uma certa forma, quando a gente falamos de relacionamento, essa é a única forma de relacionar. Eu entender que a pessoa que a esposa de um amigo, ela é uma pessoa, né, inteiramente dedicada ao seu marido, que ela é uma pessoa que corresponde bem ao seu marido, não é errado fazer isso, certo? Não é errado. Mas hoje o que eu quero dizer, gera muita contradição. Eu só estou falando isso para que vocês entendam. A sociedade trouxe uma coisa negativa, leva para ela uma coisa positiva. As pessoas chegou e falou da sua esposa, falou assim: "A sua esposa é isso e isso", falou assim: "Obrigado". Só isso. Tranquilo. Não desrespeitou a ela, né, sexualmente, não falou nada, não é nada demais, né. A pessoa falou para sua esposa, a outra pessoa chegou e falou assim: "Nossa, o seu marido, né, é legal, né, isso, é isso". Tá, tranquilo, obrigado, é só isso. Aí eu agradecer e entender o que ela está vendo de bom na minha esposa, eu entender o que as pessoas estão vendo de bom no marido, é isso. É isso que, de certa forma, satisfaz a gente saber que a gente estão fazendo as coisas corretas, que a gente não estamos sendo negado de uma certa forma, né. Olha aí dentro da sociedade, é assim que funciona, mas não funciona desse jeito, é só crise porque é emocional. "Tá de olho na minha mulher, sei que tem lá", e também não é para menos. Eu entendo que são muitas pessoas desrespeitosas, que é exagerado, né. Eu estou falando isso, é uma coisa que poderia ser também, né, comum, que são pessoas que respeitam. Tem gente que começa até a perseguir, marido da pessoa, né, sei lá, você não tem paz para sair, pegar um ônibus dentro de casa, você não sabe se a pessoa está ali tendo aquelas complexidade de, né, não adianta você falar, são pessoas psicopatas, para você entender tudo isso diretamente, certo? É a expressão correta para você entender. Entendeu tudo errado sobre os processos evolutivos, sobre relacionamento, então ele ganhou uma possessão a mais daquilo que poderia ser comum dentro da sociedade, né? Porque aqui que eu estou falando aqui da pessoa se achar ruim, se ofender, falar bem do marido, são aquilo que é comum, mas existe aquelas que são além do comum, né, da irrealidade, daquilo que poderia, não, vai mais além ainda, vocês entendem. Já vi pessoas que, né, que é perseguido, que não pode sair de casa, né, que tem outras pessoas aí perseguindo pelas ideias emocionais, sexuais, sei que lá. É só uma coisa delicada, entenda isso, existe isso dentro da sociedade, entenda isso, que são partes, são delicadeza, eu estou te mostrando as partes de cada coisa que está sendo dito, ok? E de forma que todos os corpos, sendo este fêmea ou macho, têm que consistir em conhecer este seu corpo no tempo que ele estivesse perdendo no tempo, né, ganhando a sua velhice, para que o tempo ele não amaldiçoa a sua espiritualidade sobre o corpo. Essa expressão aqui, ó. Hoje eu estava conversando com um amigo, né, e eu falei isso com ele, né, para que o tempo não amaldiçoa a sua espiritualidade sobre o corpo. Para mim explicar isso, aí eu falei para ele o seguinte, eu falei: "Olha, cada tempo que eu vou, né, envelhecendo, eu vou ficando mais jovem, certo? As pessoas, para mim ficar jovem, eu ter um corpo velho e uma consciência jovem. Lembra que eu falei no início que a minha consciência está 30% evoluído? Se eu chegar 100%, eu vou se tornando mais jovem, eu vou ficando jovem. Porque a minha consciência, ela que explica quem eu sou, não é o meu corpo emocional que está se perdendo no tempo, não é o meu corpo emocional, certo? De uma certa forma, o meu corpo emocional, ele vai me ajudar a eu prevalecer, né, dentro do tempo, certo? Quando ele morreu, né, ele está fora, o meu corpo emocional está fora, de uma certa forma ele vai ficar fora, ele vai ficar perdido no tempo até que eu possa me conectar ao meu corpo emocional de novo e começar um processo de novo, trabalhar ele, evoluir ele até 100%, né, da consciência, né. E que nesse tempo, vamos supor que depois dessa era vem nova era, aí a gente vai cair numa sociedade já evoluída, aí a sociedade própria já vai estar no caminho
caminho bom, a gente já vai nascer de uma sociedade boa, correta, que é aquilo que nós entendemos correta, por exemplo. Então já vai ficar mais prática. Eu não vou precisar começar absolutamente do zero, porque a sociedade, né, as nossas origens já vai estar aqui dentro, auxiliando os outros corpos a se conduzir sobre essas práticas da consciência do corpo interior, né, onde é a intimidade de Deus, e a consciência do corpo exterior, aonde é o relacionamento social, o Cristo. Aí vocês entendem. Eu posso ficar mais jovem conscientemente, com a minha consciência, mas o meu corpo ele vai se perdendo no tempo, ok? Entenda isso. E para que a minha velhice seja a naturalidade do meu corpo emocional. A minha velhice, é que eu digo, né, seja a naturalidade do meu corpo emocional. Naturalidade do meu corpo emocional, ele vai se perder no tempo. Quando eu falei da minha velhice, eu falei do meu corpo emocional. É o meu corpo emocional natural se perder no tempo. Meu corpo emocional natural se perder no tempo. E para que o corpo emocional não envelhece a juventude de nossas consciências, para que o corpo emocional para que o corpo emocional não envelhece a juventude de vossas consciências. Quanto mais velho vocês ficam, mais jovem vocês ficam, desde que vocês não estejam conectados a vossos corpos emocionais, ok? Mesmo que desde que você não esteja conectado aos seus corpos emocionais, certo? Aí a mulher, eu já vi muitas senhoras, só para vocês entenderem isso, senhoras de 70, 80 anos, 90, né? Com mesma pegada de jovem, sabe? Coloca brinco, batom, né? Andando tranquilo na sociedade. Você vê que ela está conectada ao seu corpo, sorrisos no rosto e tal. Você vê que não tem crise, nada, está feliz, está alegre. Bom dia, né? Boa tarde. É para vocês entenderem. A mulher, se ela quiser, ela pode seguir carreira para sempre, mas o marido não, né? O marido ele já fica desconectado desse corpo. Deus, quando ele começa a ter um casamento conjugal, ele já começa a entender que ele está desconectado desse corpo para que ele se apegue ao corpo do seu marido, né? Mas a mulher, ela pode continuar. Ela pode continuar, de uma certa forma, ela pode continuar. E ela vai ganhando, né, uma consciência que, quando ela vai ficando essa juventude, ela vai ganhando uma consciência quase o nível do marido dela, por exemplo, fazendo aquele movimento quase para fora, mas não é. É porque ela entendeu que o corpo dela é emocional, que ela está no tempo, que ela está viva, que ela está alegre, ela está celebrando, ela está agradecendo, ela está, né, vivendo, está fazendo tudo, né, conectando a natureza e todas as formas. Aí vê como é que as coisas ficam interessantes, mas aí você já vê pessoa aí de 15 anos, 20 anos, mulher de 15, 20 anos, 30, 40 anos, já não está mais conseguindo sentir o corpo dela. Ah, né, depressão, né, sobrecarga demais, carrega demais, né, sei lá, fica, eh sei lá, pensando a vida já não compensa mais para ela, entenda isso, a vida não compensa mais para ela. O homem, o marido, quando ele começa a sentir esse seu corpo emocional, o marido não, o homem macho, quando ele começa a sentir seu corpo emocional, ele começa a ter essas crises, sabe, do que eu falo, acabei de falar agora, né, ele começa a querer, eh né, ele perde a graça na vida, então ele fica de uma certa forma, tendo essas mesmas crises que é a mulher, ok? Entenda isso de todas as formas. É isso que leva, o que eu quero dizer, é isso que leva a pessoa a ter crise, é isso que leva a pessoa a querer se matar diretamente, né? É isso que eu vou falar, né? Que leva a pessoa a querer se matar são aquilo que elas estão sentindo emocionalmente, né? Não consegue se libertar de nada e tal, certo? O homem, ele começa a ter essas mesmas reação que a mulher tem, dela não estar sentindo o seu corpo, mas o homem ele começa a sentir o seu corpo intensamente. Enquanto o homem começa a sentir o seu corpo intensamente, ele fica mais depressivo, a mulher começa a desconectar desse corpo e fica depressivo. Porque ambos são feitos, né, é um corpo macho para um cor uma um cor é uma fêmea para um macho, por exemplo, né, e eles têm essas funcionalidades. O homem sentiu demais o seu corpo, ele vai entrar em depressão.
a mulher não sentir o seu corpo, ela vai entrar em depressão, ao contrário do homem, certo? O homem, ele não pode sentir o seu corpo para ele ficar livre, mas a mulher, ela tem que sentir o seu corpo para ela ficar livre, de uma certa forma, para que ela possa para que o marido, para que ele que ela possa relacionar a consciência espiritual do marido, para que o marido possa relacionar a consciência espiritual da mulher. Muito bom, muita graça em tudo que está sendo dito, muito perfeito. É muito bom vocês se dedicarem, relacionar isso em vossas consciências, certo? Entenda isso de todas as formas. Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo. Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse. Também deixo o título, a abertura desse título, Enoque, o Pai da Vida, né? Blog diário de 499, Enoque, o Pai da Vida, parte 37, Intimidade e Relacionamento, parte 19. Vou produzir o blog de 500, né? De 500, número 500, vocês acompanhem tudo que está sendo dito. Se inscreva neste canal se você sentir liberdade, certo? Se você se sentir realizado. Se não sentir nada disso, não faça nada, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.